os problemas do sexo agitam atualmente vários setores da vida humana, né? Isso é incontestável. Mas, de que forma, então, as teses sobre o sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? É isso que, como espíritas, nós precisamos nos perguntar e procurar compreender, para que não continuemos nos servindo do sexo inconsequentemente. No livro, então, Vida e Sexo, de Emmanuel, que tem essas 3 capas diferentes, é que me baseei para essa exposição, assim como também de relatos de forças sexuais da alma, do Dr. Jorge Andréa, O Espiritismo e os Problemas Humanos, de Deolindo Amorim e Hermínio de Miranda, e Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Compondo esses com o pensamento e a definição dos mensageiros benevolentes e sábios que orientaram Allan Kardec nos primórdios da doutrina espírita, com a sua função de ser o consolador prometido ao mundo pelo Cristo. E de forma alguma nós iremos esgotar ou concluir o assunto sexualidade, por ele ser amplo demais, ter tantas nuances envolvendo as conformações sexuais que hoje nós temos e vemos, que será então impossível compreendermos totalmente a complexidade desse assunto em uma só exposição. E para isso ainda sugiro que estudemos, pois no Espiritismo existe muita literatura e material de estudo e podemos retirar conclusões mais acertadas que cada um de nós poderá então fazer a nossa relação para consigo mesmo. Mas de antemão, nós vamos deixar bem claro que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as nossas reflexões, tendo sempre em mente as seguintes normas que já são sugeridas no início da introdução do livro Vida e Sexo, que são essas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Por quê? Porque, como lemos também ainda na introdução de Vida e Sexo, fora disso é teorizar simplesmente, para depois aprender e reaprender com as experiências. Ou seja, enquanto não compreendermos isso, nós voltaremos inúmeras vezes até aprendermos. Mas que não será eu nem ninguém que vai dizer a cada um de vocês como se comportar em volta da sua sexualidade. E dito isso, então, vamos ponderar de uma forma bem enxuta sobre alguns tópicos relacionados à sexualidade. Primeiro, da pergunta 200 do Livro dos Espíritos, nós lemos: têm sexos os espíritos? E a resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. E na 201, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E do capítulo 1 do livro Vida e Sexo, intitulado Em torno do sexo, nós lemos o seguinte: atendendo à soma das qualidades adquiridas, ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz os seus temas particulares com referência ao assunto. Atendendo à soma
das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Então, nós não temos sexo como entendemos, mas sim encarnamos ora num, ora noutro, para desenvolvermos como um todo, como seres íntegros que devemos ser, e assim desenvolvendo as características de cada gênero. Porque macho e fêmea são e têm características diferentes. Assim, trazemos então na personalidade mais de um ou de outro gênero, conforme já termos adquirido experiências nesses gêneros. Mas que fique claro que só existem 2 gêneros na natureza. Jorge Andréa, em Forças Sexuais da Alma, deixa isso expresso e ainda se refere a Emmanuel quando teria lhe questionado sobre outros gêneros, além de masculino e feminino, quando esse teria lhe dito: Deus não oferece coisas dessa natureza, que gêneros só existem 2, masculino e feminino. Dr. Jorge Andréa ainda explica: personalidade, que personalidade é o processo persona, é o que nós carregamos na atual encarnação, na atual posição, versus a individualidade, que é o processo total e imenso de energias que carregamos, energias carregadas pelo espírito imortal ao longo das suas várias encarnações. E então, que nós somos hoje a personalidade efeito do ontem, e além disso, nos explica a leitura do capítulo 1, que a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, e o que são os sinais morfológicos? São aqueles que a biologia nos dá, né? São as formas do nosso organismo, ora masculinas, ora femininas. Então, independente desses sinais, cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo emotivo. E isso é muito importante, o nosso mundo emotivo que nos caracteriza hoje. Ou seja, Jorge Andréa vai explicar, diz ele assim, que a nossa herança cromossômica, a que dá forma ao nosso corpo, é liderada na hora da formação do ser pelas forças da alma, que são nada mais, nada menos do que essa bagagem psíquica que adquirimos ao longo das múltiplas encarnações. E o sexo se define desse modo por atributo do indivíduo, que tem em sua trajetória de feitos e desfeitos experiências que hoje vão dar a tonalidade à sua persona, a essa persona que encarna. Se o indivíduo, portanto, traz sombras na alma, essas sombras se refletem no corpo físico. Se traz luz, reflete isso também. Interessa-nos compreender que se hoje viemos em corpo masculino, temos o dever de experimentar e desenvolvermos as características masculinas. E o contrário, se hoje viemos em corpo feminino, é para experimentarmos as características que são pertinentes às fêmeas. Ainda em vida e sexo, diz assim: sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento
onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Significando que, se mal baratearmos o sexo, maltratarmos os parceiros, nos promiscuirmos e nos envolvermos com outros seres de forma pouco responsável, não respeitando os seus sentimentos, se assim nos comprometermos com vários espíritos, pela lei de causa e efeito, teremos que reparar danos e viremos em posições de colhermos essas reparações. E muitas vezes em papéis inversos, em polaridades inversas, como forma de expiação. Mas o que vem a ser o sexo, então? Para que ele serve? A doutrina espírita nos ensina que sexo, na verdade, é energia criadora. E em certo estágio, como é a maioria dos nossos estágios atuais, é energia procriadora das espécies. Por quê? Porque a lei de reprodução também é uma lei da natureza. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E por quê? Enquanto tivermos questões para desenvolvermos uns com os outros, e para isso ser necessário virmos em núcleos familiares, nós reencarnaremos para desempenharmos papéis masculinos e femininos de acordo com as nossas necessidades de nos juntarmos em famílias. É certo que nem todos nós, absolutamente, têm a tarefa de procriar nesta encarnação. Mas muitos têm sim e protelam essa tarefa por medos, vaidades, ambições desenfreadas ou preguiça mesmo. Já outros não têm a tarefa de procriar nesta encarnação por terem compromissos em outros campos, como nas ciências, nas artes, na medicina, nos grandes e pequenos projetos de desenvolvimento da caridade, onde, já despojados de muito do seu egoísmo, se dedicam aos outros seres humanos com mais facilidade e por fins vários. Chico Xavier, em entrevista, disse: a criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Então, o que é a fecundidade espiritual? É produzir coisas boas para a espiritualidade, para uns aos outros, para a fraternidade e para a inteligência também, que o mundo precisa. No entanto, para a maioria de nós, ainda seguimos nos envolvendo, sim, em pares e, consequentemente, formando famílias. Nós lemos no capítulo 2, intitulado Família, de Vida e Sexo, que uma das formas existentes na Terra para nos unirmos em núcleos familiares é, obviamente, o da família. Talvez a mais importante em sua função educadora e regenerativa. Através do casal é que funciona o princípio da reencarnação de acordo com as leis divinas, para que se realizem os mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por isso é que
diz também o Livro dos Espíritos que o relaxamento dos laços de família é um recrudescimento do egoísmo, como também, então, somos informados. Ainda nesse capítulo Família, diz assim: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Muito bem, mas eu ainda pergunto, e quando nós já concluímos a nossa prole, por exemplo, daí o sexo não tem mais utilidade? Não devemos ter mais relações sexuais? Como fica isso? Sexo seria só para a procriação, como fim único, como nos dizem algumas religiões? E por que existe o prazer, então? E o que fazer com o prazer? Para respondermos essas perguntas, voltamos ao que é o sexo. Como dissemos, sexo é energia criadora. Entre o casal, nós continuamos a criar forças para as lutas e as tarefas do nosso enredo na Terra. Essas forças que são positivas, por se traduzirem quando se tratar de um relacionamento amoroso e respeitoso entre os pares. O sexo, então, fará parte do nosso viver como um casal monogâmico e sustentará a relação que nós compartilhamos um com o outro com essa força criadora de energias salutares para o próprio desenvolvimento da nossa vida em conjunto e, às vezes, em família. E até, por que não, na sociedade, que tudo isso faz parte de nós. Assim, então, a força sexual pode nos reabastecer nas lides diárias. E em Forças Sexuais da Alma, no capítulo 5, nós lemos isso sobre o êxtase entre o casal. E quanto ao prazer? O prazer envolvido na relação sexual é um complemento a ela. E é também a força que acaba por nos atrair uns aos outros para nos unirmos propositalmente em pares na procriação necessária de espíritos em provas e expiações diversas. Mas o prazer não é em si a finalidade da função sexual. O homem, e digo homens e mulheres, o homem é que acabou dando esse olhar equivocado à função sexual, assim ainda gerando muitos danos para si mesmo. A cultura e a mídia exploram a importância do sexo e do prazer como fonte primária de satisfação, mas não é bem assim o processo. E de exploração em exploração, de abuso em abuso, e da promiscuidade, do objetivo que é retirado, então, nesse foco do prazer, do ato carnal, nós seres viemos sofrendo as consequências doloridas, muitas vezes, desses erros até hoje. Emmanuel, no capítulo 3, intitulado Namoro, nos alerta dizendo o seguinte: isso porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, quando geramos outros seres, né? Assim, então, é através do sexo que nós acabamos por criar não só corpos físicos, nenês, mas vínculos espirituais, bons ou ruins,
e nos comprometemos sim, karmicamente, com as pessoas com quem nós nos envolvermos. Como mostra essa figura da permuta de energia sexual entre dois espíritos, afetando sempre positiva ou negativamente os nossos chakras. Portanto, não tem essa de achar que é só uma relação casual de prazer. Isso também criou algo. E acreditem, muitas vezes não é algo tão bom assim que criou, não. Responderemos segundo a lei de ação e reação por essas trocas. Nada é banal, nada é só casual. Tudo tem consequência. Basta também nós pensarmos, nós lembrarmos das tantas traições que doem profundamente, na gravidez indesejada, nos abortos consequentes delas, no filho que se desespera e tantas vezes ainda vai para as drogas porque não conhece o seu pai ou não tem o seu carinho, da filha que foi abandonada, às vezes até no lixo, e não sabe quem é sua mãe, não tem os seus imprescindíveis cuidados. No capítulo 4, intitulado Ambiente Doméstico, obtemos os seguintes esclarecimentos: que na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência, não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. E que a equipe familiar se aglutina segundo, olha só, os desastres sentimentais das existências passadas, que já fomos muito desastrosos. Pais imaturos, do ponto de vista espiritual, comumente se infantilizam e no tempo exato do trabalho mais grave que lhes compete, no setor educativo, e ao invés de guiarem os pequeninos com segurança para o êxito de seu novo desenvolvimento no estágio da reencarnação, embaraçam-lhe os problemas. Ou seja, estabelece-se o desequilíbrio, gera-se conflitos e essa família, entre aspas, acaba por impedir que a compreensão e a alegria que deveriam colher num lar se conquiste. Aí diz assim: transformando esse lar em espinharal magnético de vibrações contraditórias. E os enigmas emocionais trazidos do pretérito, porque trazemos esses problemas já para resolver, adquirem feição quase que insolúvel. Portanto, desperdiçamos a encarnação e ainda corremos o risco de agravá-la. E isso acontece cada vez que tratamos levianamente os envolvimentos sexuais onde novos corpos foram gerados. Por isso, a importância dos conhecimentos quanto à reencarnação nas bases da família. E também da importância do pleno exercício da lei de amor utilizada dentro do lar, para que esse lar não se converta de bendita escola que é em pouso neurótico. Do capítulo 5, lemos ainda sobre a energia sexual, que ela é recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres. E à medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo
de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantem o emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Diz ainda que, através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo, fatigado de experimentos dolorosos, dos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Então, aqui dando respaldo à monogamia como caminho no bem versus a poligamia, que pode gerar delinquências e reparações dolorosas, que nós temos visto ao longo de toda a nossa história. Então, qual será o nosso compromisso afetivo em torno do sexo? E daí do capítulo 6 nós vemos que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Isso, no entanto, pode ser bastante ruim. Por quê? Infelizmente, nem sempre nós usamos bem esse livre-arbítrio. E aí a consciência, no entanto, nos adverte e sustenta, diz. Mas, por outro lado, muitas vezes se mostra impotente diante das atitudes da paixão, por exemplo. Por quê? Não nos parece que muitas vezes a consciência que deveria nos guiar nos falta por completo? Mas a questão é que a consciência, esta também se desenvolve aos poucos, com o pelo mecanismo de tentativa e erro. Pela lei de causa e consequência, nós somos infligidos de várias provas e expiações que resultam desses equívocos cometidos. E a partir, por exemplo, da expiação, que é quando nós sentimos na pele aquilo que um dia fomos capazes de cometer de ruim ao outro, é que então nós começamos a pensar assim: ouch, isso doeu. E se a lei universal é não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, infelizmente, na maioria das vezes, só aprendemos isso quando o mal nos é feito e doer. Desse ponto em diante é que começamos a discernir, começamos a pensar duas vezes antes de cometermos novamente aquele equívoco, porque já sentimos que ele dói. E só então é que a consciência começa o seu desabrochar. O dever dos seres humanos, e eu digo ainda em processo de humanização, porque às vezes parece que não somos nada humanos, né? O dever dos seres humanos começa sempre para cada um de nós no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. A nossa liberdade acaba no limite em que não desejaríamos ninguém ultrapassasse em relação a nós mesmos. As leis do universo irão nos esperar pelos milênios afora, mas elas terminarão por se inscreverem em nossa consciência. E essas leis determinam nada mais, nada menos do que nos amemos uns aos outros. E por fim, mas jamais dando fim a esse assunto, do capítulo 21, intitulado Homossexualidade, vamos dar uma pequena definição, sem entrar em detalhes, pois para isso preciso é que se estude muito
a fim de tirarmos cada um o seu próprio e melhor ensinamento. A homossexualidade, definida como sendo o conjunto de características que tem o ser por tendência da criatura para a comunhão afetiva com outro do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, justo pelos motivos que já vimos até então e por tantos outros que faltariam a nós estudarmos. Mas comentaremos o seguinte, que a troca de polaridade do espírito, que não tem sexo a princípio, mas sim encarna ora numa polaridade, ora noutra, como já vimos, tem por finalidade duas linhas básicas. Uma, por motivos de apreendermos as características de ambas essas polaridades, para a nossa bagagem na conquista da totalidade do ser que devemos ser, devemos conquistar. Ou seja, todos nós, mais cedo ou mais tarde, encarnaremos em ambos os sexos, não querendo dizer necessariamente que isso será um problema para nós. Vai depender do quanto já evoluímos quando essa troca acontecer. E a outra razão, por razões de expiação e resgate por abusos e viciações. Desse capítulo 21, ainda citaremos o seguinte: o homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, né, vão auxiliar na elevação de grupos, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pelo qual transitoriamente se definem e que escolhem, com isso, viver temporariamente ocultos da armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Ou seja, seriam esses espíritos um tanto mais elevados, pouco ou muito, que pedem para adiantarem o seu trabalho no bem e, por conta dessa troca de vestimenta, se auxiliam no intuito de se abastecerem do ato sexual propriamente dito e assim conseguirem melhor realizar a tarefa a que se propõe, canalizando essa energia sexual para fins de criações mais louváveis. Vão criar atos mais louváveis. Convém ainda dividirmos com vocês a instrução de Divaldo Franco em entrevista sobre homossexualidade, quando ele nos conta que
a homossexualidade é uma experiência evolutiva e não uma doença. Diz que o uso que cada um faz da sua homo ou heterossexualidade é que dará manifestação de dignidade ou desvio de conduta. Quer dizer, distúrbio é todo o conflito na área sexual que o indivíduo traz e que não importa, seja ele homo ou hétero. O homossexual seria todo aquele que exibe trajetos em oposição às características morfológicas, como vimos. Mas isso não queira necessariamente dizer que todo homossexual seja igual. Pois nós já vimos os dois focos diferentes anteriormente. Tem o homossexual que vive sem necessariamente exercitar a sexualidade em relações carnais com criaturas de polaridade igual a dele. E tem também o que exercita sim, mas com respeito e dignidade, que é o que importa para todos nós. Nazareno Feitosa, que é esse moço aqui, outro estudioso da doutrina espírita, sobre esse aspecto nos traz que há mais de 20 anos a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria declaram que a homossexualidade não é doença. Consideram a homossexualidade egocintônica como uma opção afetiva. E a homossexualidade egodistônica, essa sim, seria um comportamento perturbado, mas que poderia ser tratado. Muito bem, e o que vem a ser comportamento egocintônico ou egodistônico? Está aqui a descrição no slide. Egocintônico é um termo que se refere a comportamentos, valores e sentimentos que estão em harmonia com ou aceitáveis para as necessidades e objetivos do ego, ou então consistente com o próprio ideal de autoimagem. Né? A pessoa se faz uma autoimagem e ela é saudável, ela é sintônica. E ego distônico é o oposto e se refere a pensamentos e comportamentos, por exemplo, sonhos, impulsos, compulsões, desejos, etc., que estão em conflito ou dissonantes com as necessidades e objetivos do ego, ou ainda em conflito com a autoimagem ideal de uma pessoa, a autoimagem que a própria pessoa se faz. Dito isso, ainda do capítulo 21, encontramos essas palavras. O homossexualismo, e eu sublinhei ismo, tá? Se caracteriza como problema psicossomático, ou melhor, afetando em conjunto o dualismo corpo-espírito. É, portanto, uma disfunção emocional que precisa ser convenientemente cuidada, visando ao eventual retorno ao equilíbrio, à consolidação das estruturas psicológicas, ao respeito à lei magna, ao comportamento regular. E aqui, muito importante, vamos ressaltar o termo ismo, onde o sufixo ismo, entre outras, é conotação de disfunção. E assim também poderia existir, então, o termo heterossexualismo, para representar todos os heterossexuais egodistônicos. Concordam? Deveria existir o termo heterossexualismo também. Quem sabe assim acabaria com um pouco do preconceito. Então, importante entendermos que se a troca de polaridade vem com uma finalidade, e tudo tem uma finalidade, é justo, meus irmãos, que nós procuremos, cada um de nós, compreender essa razão para não pormos por água abaixo mais uma vez a nossa programação. Todos nós, héteros, homos, não tem distinção, todos nós caminhamos para uma sublimação
da energia sexual. E podemos, aos poucos, ninguém vai se impor agora nada, aos poucos aprender a canalizá-la de outras formas que não propriamente nas relações sexuais pejorativas. Tá? Cuidemos então com o que colhemos da sociedade, na mídia, que promove os seus próprios conceitos de normalidade. Da questão 863 do Livro dos Espíritos, nós podemos concluir e reafirmar que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E de igual importância, lembrarmos que toda viciação na área do sexo agrega obsessões, sejam esses vícios entre héteros ou homos. As entidades desencarnadas viciadas em sexo se acoplam àqueles por quem encontram vazão das suas necessidades físicas através da obsessão. Tá? E por fim, refletirmos que respeito e não preconceito é o que teremos que ter por todo e qualquer ser humano, em qualquer posição que esteja. Porém, não deve ser a nossa posição como espíritas a de incentivar a promiscuidade, o abuso, e sim auxiliarmos no entendimento das criaturas, sejam elas hétero, homo ou bissexuais, para o devido controle e canalização dessas energias. Lembrando as normas em torno da reflexão sobre a sexualidade sugerida pelo benfeitor Emmanuel no início. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. E assim, então, obrigado pela atenção e rogaremos nosso entendimento, a nossa compreensão através do estudo que o Espiritismo nos fornece, para que cada um tome suas decisões particulares de forma mais saudável, para que colhemos coisas positivas, felicidade, em vez de tantas dores e tropeços. Obrigada.